Meu nome é Grace, tenho 22 anos e, há 2 semanas, eu desmaiei no palco diante de 3.000 pessoas. No dia em que eu deveria fazer o discurso de oradora da turma, o médico disse que eu tinha um tumor no cérebro. Eles precisavam operar imediatamente. Ligaram para meus pais. Ninguém atendeu. 3 dias depois, quando finalmente acordei, cercada por máquinas apitando e tubos de soro, a primeira coisa que vi não foram os rostos preocupados da minha família. Foi uma postagem no Instagram da minha irmã. A família inteira sorrindo em frente à Torre Eiffel, com a legenda: Viagem em família em Paris. Finalmente, sem estresse, sem drama. Eu não disse nada. Não comentei. Não liguei para confrontá-los, até que 65 chamadas perdidas do meu pai apareceram na tela, junto com uma única mensagem: precisamos de você. Atenda imediatamente. Foi aí que percebi que eles não estavam ligando porque sentiam minha falta. Estavam ligando porque precisavam de outra coisa completamente diferente. Antes de continuar, se você acha que essa história merece ser ouvida, tire um momento para curtir e se inscrever, mas só se realmente quiser saber como tudo isso termina. E, se estiver assistindo agora, deixe um comentário dizendo de onde você é e que horas são aí. Agora, deixe-me voltar 4 semanas no tempo, para o dia em que tudo começou a desmoronar. 4 semanas antes da formatura, eu estou na cozinha da casa onde cresci, observando minha mãe folhear uma pilha de revistas de casamento. Não são para mim, claro. São para Meredith. Minha irmã mais velha acabou de ficar noiva e, de repente, a casa inteira gira em torno do cronograma dela. Grace, você pode pegar as amostras de guardanapo na gráfica amanhã? Minha mãe pergunta sem nem levantar os olhos. Meredith está ocupada demais com provas de vestido. Eu tenho provas finais, mãe. Você dá um jeito. Você sempre dá. É isso que acontece quando você é a responsável. Todo mundo assume que você vai simplesmente aguentar tudo. Eu venho dando um jeito há 4 anos, trabalhando 25 horas por semana em uma cafeteria enquanto mantenho um CR 4.0, pagando minha própria faculdade com bolsas de estudo e gorjetas. Enquanto isso, toda a educação da Meredith foi paga pelos nossos pais, semestre após semestre. Sem perguntas. Mãe, eu queria falar com você sobre a formatura, digo, tentando manter a voz casual. Eu preciso de algo para vestir na cerimônia. Talvez a gente pudesse ir às compras neste fim de semana. Minha mãe finalmente olha para mim, mas seus olhos já voltam para as revistas. Querida, você é tão boa em encontrar promoções online. Tenho certeza de que vai dar um jeito. Preciso focar na festa de noivado da sua irmã. É em 2 semanas. Mas a formatura é minha, digo. O tom dela fica mais duro. Os pais do noivo da sua irmã vão vir. Tudo precisa estar perfeito. Eu concordo com a cabeça. Eu sempre concordo. Mais tarde naquela noite, estou dobrando roupas no meu antigo quarto quando ouço minha mãe ao telefone com a amiga Linda. Ah, a formatura. Sim, ela é a oradora da turma. Dá para acreditar? Uma pausa, uma risada. Mas, sinceramente, o timing é péssimo. A festa de noivado da Meredith é naquela mesma semana, e isso tem prioridade. Grace entende. Ela sempre foi tão independente. Independente. Essa é a palavra que eles usam quando querem dizer esquecível. Naquela noite, eu ligo para a única pessoa que já perguntou de verdade como eu estou. O vovô Howard atende no segundo toque. Grace, eu estava mesmo pensando em você. Algo no meu peito se solta. Oi, vô. Me conta tudo. Como foram as provas finais? Como está o discurso? Eu me jogo na cama, com o telefone colado ao ouvido. Pelos 20 minutos seguintes, eu finalmente falo sobre a minha tese, sobre o discurso que já reescrevi 6 vezes, sobre o quanto estou apavorada com a ideia de ficar em pé diante de milhares de pessoas. Grace, diz o vovô quando eu termino. Você já tem vestido? Sapatos? Precisa de alguma coisa? Minha garganta aperta. Estou bem, vô. Sério. Ele fica em silêncio por um instante. Aquele tipo de silêncio que diz que ele não acredita em mim. Sua avó ficaria tão orgulhosa de você, ele diz por fim.
Você sabe disso, não sabe? Ela sempre dizia que você tinha o espírito dela. Eu nunca conheci a vovó Eleanor. Ela morreu antes de eu nascer. Mas já vi fotos. Todo mundo diz que eu sou a cara dela. O mesmo cabelo escuro, o mesmo queixo teimoso. Eu estarei lá, Grace. Na primeira fila. Não perderia isso por nada no mundo. Obrigada, vô. Minha voz falha um pouco. Isso significa muito. E, Grace, eu tenho algo para você. Um presente. Sua avó queria que você tivesse quando se formasse. Eu guardei isso por anos. Antes que eu possa perguntar o que é, Meredith entra no meu quarto sem bater. Grace, você usou meu shampoo a seco? Não consigo achar em lugar nenhum. Eu tampo o telefone. Eu não uso suas coisas, Meredith. Ela revira os olhos e exibe o anel de noivado como se fosse uma arma. Tanto faz. Ah, parabéns por esse negócio de oradora da turma, eu acho. E sai. O vovô ouviu tudo. Ele não diz nada, mas o silêncio dele diz tudo. Uma semana antes da formatura, eu estou sobrevivendo com 4 horas de sono, 3 xícaras de café e puro rancor. As provas finais acabaram. Minha tese foi entregue. Tenho feito turnos duplos na cafeteria porque o aluguel está para vencer, e eu me recuso a pedir ajuda aos meus pais. Eles sempre usam isso como munição depois. Nós te ajudamos com o aluguel aquela vez, lembra? Minha cabeça não para de doer há 3 dias. Eu digo a mim mesma que é estresse. Sempre é estresse. Minha mãe liga enquanto eu limpo as mesas depois do fechamento. Grace, preciso de você em casa neste fim de semana. A festa de noivado é no sábado e eu preciso de ajuda para montar tudo. Mãe, eu estou trabalhando. Falta. Meredith precisa de você. Eu aperto o telefone com tanta força que os nós dos meus dedos ficam brancos. E o que eu preciso? Silêncio. Então, Grace, não seja dramática. É só um fim de semana. Sua irmã só fica noiva uma vez. E eu só me formo uma vez, penso. Oradora da turma. 4 anos de notas perfeitas enquanto eu me esgotava de tanto trabalhar. Mas eu não digo isso. Nunca digo. Tudo bem, eu estarei lá. Desligo o telefone e imediatamente sinto aquela dor familiar atrás dos olhos se intensificar. O ambiente parece inclinar levemente. Seguro no balcão. Você está bem? Pergunta meu colega Jaime, preocupado. Sim, só cansada. Naquela noite, tenho um sangramento no nariz que não para por 15 minutos. Digo a mim mesma que é o ar seco. Não é nada. No caminho para casa, recebo uma mensagem da Meredith. Não esquece de pegar os guardanapos personalizados e vestir algo bonito. Os pais do Tyler vão estar lá. Não como você está, não obrigada pela ajuda, só ordens. Meu celular vibra de novo. É o meu pai. Você pode buscar a tia Carol no aeroporto na sexta? Eu e sua mãe estamos ocupados com os preparativos da festa da Meredith. Encosto o carro no acostamento. Minhas mãos estão tremendo e eu não sei dizer se é raiva ou algo completamente diferente. A Raquel aparece no meu apartamento sem avisar, com comida tailandesa e uma expressão preocupada. Você está com cara de morta, ela diz, passando por mim direto para a cozinha. Obrigada. Eu também te amo. Raquel Miller é minha melhor amiga desde a semana de integração do primeiro ano. Ela é a única pessoa que já me viu chorar por causa da minha família. Também é brutalmente honesta, o que eu amo e odeio ao mesmo tempo. Grace. Ela coloca a comida na mesa e se vira para mim. Quando foi a última vez que você dormiu? Dormiu de verdade. Eu durmo. Mentira. Ela cruza os braços. Eu falei com a Jaime. Ela disse que você quase desmaiou no trabalho ontem. Eu só fiquei tonta. É estresse das provas finais. É estresse da sua família, a voz da Raquel suaviza. Grace, você está se destruindo por pessoas que nem vão aparecer na sua formatura. Elas vão vir à formatura, não vão? Abro a boca para discutir, depois fecho, porque a verdade é que eu não sei.
Minha mãe não menciona isso há semanas. Meu pai vive esquecendo a data. Meredith nem sabe que eu sou a oradora da turma. Elas vão vir, digo de forma fraca. É a minha formatura. Raquel se senta à minha frente. Amiga, em 4 anos eles não foram a uma única cerimônia de premiação. Nenhuma. Lembra quando você ganhou aquela bolsa de ensino? Quem estava na plateia? Você e o vovô. Exatamente. Ela estende a mão por cima da mesa e segura a minha. Grace, você não precisa continuar se incendiando para mantê-los aquecidos. Eles nem estão olhando para a chama. Meus olhos ardem. Eu pisquei rápido para conter as lágrimas. Naquela noite, depois que a Raquel vai embora, estou escovando os dentes quando minha visão de repente duplica. Seguro na pia. A dor de cabeça voltou. Pior do que antes. Eu devia ir ao médico, penso. Mas não há tempo. A festa de noivado é amanhã. Engulo mais 2 ibuprofenos e vou para a cama. Meu celular acende. Uma mensagem da Raquel: se acontecer qualquer coisa, liga para o seu avô. Ele é o único que realmente se importa. Eu não respondo, mas também não apago a mensagem. A festa de noivado da Meredith. Estou em pé às 6 horas, arrumando cadeiras, organizando flores, reabastecendo taças de champanhe, desempenhando o papel para o qual nasci. O sistema de apoio invisível. O quintal está deslumbrante. Luzes brancas penduradas nos carvalhos. Um bolo de 3 andares que custou mais do que o meu aluguel mensal. 40 convidados em trajes de coquetel, rindo e brindando ao futuro da minha irmã. Ninguém pergunta sobre o meu. Grace, mais champanhe aqui, minha mãe chama do outro lado do jardim. Pego outra garrafa e atravesso a multidão. Minha cabeça lateja. Eu sorrio mesmo assim. Meredith está no centro das atenções perto da fonte, o braço do Tyler em volta da cintura dela. Ela já tomou umas 3 taças de champanhe e está radiante. Gente, essa é a minha irmãzinha, ela diz, me puxando para o foco. A Grace faz tudo por aqui. Sério, não sei o que a gente faria sem ela. Algumas palmas dispersas, alguns sorrisos educados. Então Meredith se inclina, com a voz alta o suficiente para todos ouvirem. Ela é tão boa em, vocês sabem, ajudar. Vai ser professora. Dá para imaginar? Limpando o nariz de criança para viver. Risos leves, desdenhosos. Eu continuo sorrindo. Meu rosto dói. Ah, e ela se forma semana que vem, Meredith acrescenta, como se fosse um detalhe irrelevante. Alguma coisa com véu. Como é mesmo o nome? Oradora da turma, digo baixinho. Isso, Meredith faz um gesto com a mão. Ela sempre foi a inteligente. Mas inteligência não compra Louis Vuitton, né? Mais risadas. Peço licença e vou para a cozinha, encosto no balcão, respiro fundo. Pela janela, noto um homem mais velho observando a cena. Eu o reconheço, Sr. Patterson, antigo colega do meu avô. A expressão dele é indecifrável. Meu celular vibra. Uma mensagem de um número desconhecido. Seu avô deveria saber como sua família te trata. Levanto os olhos. O Sr. Patterson ergue o copo discretamente na minha direção e depois se vira. Minhas mãos estão tremendo. Mas, dessa vez, acho que não é só humilhação. Depois da festa, estou sozinha na cozinha, com os braços mergulhados em uma pia cheia de louça. Todo mundo está na sala, rindo e comentando as fotos do noivado. Minha mãe entra, o rosto corado de vinho e satisfação. Grace, tenho uma notícia maravilhosa. Não me viro. O que foi? Vamos para Paris, a família toda. O Tyler vai bancar tudo para celebrar o noivado. Minhas mãos param na água ensaboada. Paris, quando? No próximo sábado. A gente viaja na sexta-noite. Sexta-noite. A formatura é sábado de manhã. Eu me viro devagar. Mãe, minha formatura é sábado. Ela faz um gesto com a mão. Eu sei, querida, mas as passagens já estavam compradas quando percebemos que o Tyler conseguiu um preço tão bom.
Vocês vão faltar à minha formatura por causa de uma viagem? Não fala assim, minha mãe franze a testa. Não é só uma viagem. É pela sua irmã. Eu sou a oradora da turma, mãe. Eu tenho que fazer um discurso. E você vai ser maravilhosa. Você não precisa da gente lá, Grace. Você sempre foi tão independente. Eu fico olhando para ela, esperando que ela se ouça, esperando que alguma coisa finalmente faça sentido. Nada acontece. Meu pai concorda com isso. Como se tivesse sido chamado, ele aparece na porta. Não consegue me encarar nos olhos. Grace, sua mãe e eu conversamos. A Meredith precisa do apoio da família agora. Ela está passando por uma grande mudança de vida. E se formar como oradora da turma não é uma grande mudança, penso, mas ele continua. Você é forte. A voz do meu pai soa cansada. Você não precisa da gente do jeito que sua irmã precisa. O ambiente gira. Eu me seguro no balcão. Grace, a voz da minha mãe parece distante. Você está pálida. Estou bem. Eu não estou bem. Minha visão embaça nas bordas. A dor de cabeça agora grita, uma pressão aguda atrás do meu olho esquerdo. Eu preciso ir, consigo dizer. Tenho turno cedo amanhã. Saio antes que eles possam responder. No carro, fico sentada no escuro por 10 minutos. Depois dirijo até meu apartamento vazio e choro até não conseguir mais respirar. 3 dias antes da formatura. Estou deitada no chão do meu apartamento porque levantar parece impossível. A voz da Raquel sai pelo viva voz. Eles vão faltar à sua formatura por causa de uma viagem. Uma viagem? É pelo noivado da Meredith. Grace, para de arrumar desculpas para eles. Eu não estou arrumando desculpas. Só estou aceitando a realidade. Isso é pior. Eu encaro o teto. Há uma mancha de água em forma de coração partido. Apropriado. 4 anos, a Raquel continua. 4 anos você se matou de trabalhar e eles não conseguem adiar uma única viagem. Aparentemente, não. Ela fica em silêncio, depois fala mais baixo, e fisicamente, como você está? Quero dizer, você soou estranha ao telefone ontem. Estou bem. De verdade, só cansada. Naquela noite, acordo às 3 da manhã com a pior dor de cabeça da minha vida. A dor é tão intensa que eu chego a gemer. Cambaleio até o banheiro. Sangue. Meu nariz está sangrando de novo. Desta vez, muito. Não para. Sento no chão frio de azulejo, cabeça inclinada para trás, esperando. 15 minutos. 20. Finalmente, diminui. Eu me olho no espelho. Olheiras profundas, bochechas fundas. Quando foi que comecei a parecer um fantasma? Eu devia procurar um médico. Mas a formatura é em 3 dias, e eu tenho um discurso para decorar. Mando uma mensagem para Raquel, estou bem. Vou voltar a dormir. Depois abro minhas fotos e deslizo até encontrar uma do vovô e de mim no último Natal. Ele é o único olhando para a câmera, o único de pé ao meu lado. Penso no que a Raquel disse, se acontecer qualquer coisa, liga para o seu avô. Ele é o único que realmente se importa. Salvo o número dele como meu segundo contato de emergência, só por precaução. Então engulo mais ibuprofeno e digo a mim mesma, mais 3 dias. Eu consigo sobreviver a mais 3 dias. Se você já se sentiu invisível para as pessoas que deveriam te amar mais. Se você já foi aquela pessoa em quem todos se apoiam, mas que ninguém realmente vê, comente invisível aqui embaixo. Eu te vejo. Eu fui você. E se você quer saber o que aconteceu na minha formatura, o que realmente aconteceu quando eu subi naquele palco, fique comigo. Porque a próxima parte, eu nunca vou esquecer enquanto viver. Um dia antes da formatura, o vovô Howard liga enquanto eu treino meu discurso pela 100ª vez. Grace, você está pronta para amanhã? O mais pronta que vou conseguir. Coloco os cartões de anotações de lado. Tem certeza de que consegue vir? A viagem é longa. Nada neste mundo me impediria, ele diz. Dá para ouvir o sorriso na voz dele.
Estou saindo hoje à noite, vou ficar em um hotel perto do campus. Quero estar lá cedo. Minha garganta aperta. Você não precisa. Eu quero. E eu preciso te entregar uma coisa. Ele faz uma pausa. Algo que sua avó queria que você tivesse. Minha avó. Ela deixou para você antes de partir. Me fez prometer que só entregaria quando você se formasse na faculdade. Ela sabia que você conseguiria, Grace. Mesmo antes de você nascer, ela já sabia. Eu não sei o que dizer. O que é? Você vai ver amanhã. Só saiba que sua avó e eu sempre acreditamos em você. A voz dele falha. Mesmo quando ele para. Mesmo quando o quê? Mesmo quando outros se esqueceram de acreditar. Um longo silêncio. Grace, seu pai alguma vez te contou que eu me ofereci para ajudar com a sua faculdade? O quê? Aquilo é novidade para mim. Não, ele sempre disse que o senhor não tinha condições de ajudar nós duas. O vovô solta um som entre um suspiro e uma risada amarga. Foi isso que ele te disse? O que o senhor quer dizer? Amanhã, ele responde com suavidade. A gente conversa amanhã, depois da cerimônia. Por enquanto, só saiba de uma coisa, você não está sozinha, Grace. Nunca esteve. Desligo o telefone mais confusa do que antes. O vovô tinha dinheiro. Ele se ofereceu para pagar minha faculdade. Então, para onde isso foi? As perguntas ficam girando na minha cabeça. Minha cabeça lateja, mas não há tempo para pensar nisso. Amanhã é o dia mais importante da minha vida. Eu só preciso aguentar mais uma noite. Manhã da formatura. Acordo com uma dor de cabeça pulsante e uma mensagem da minha mãe. Acabamos de chegar a Paris. Tenha uma ótima formatura, querida. Tão orgulhosos de você. Junto, uma selfie. A família inteira no aeroporto Charles de Gaulle. Meredith faz biquinho para a câmera. Meu pai dá um joinha. Minha mãe sorri como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo, como se não tivesse abandonado a filha no dia mais importante da vida dela. Eu não respondo. A Raquel me busca às 9. Ela me olha uma vez e franze a testa. Grace, você está cinza. Tipo, literalmente cinza. Estou nervosa. Está tudo bem. Não está tudo bem. Quando foi a última vez que você comeu? Eu tomei café. Isso não é comida. Ela me obriga a comer metade de uma barra de granola enquanto dirige. Consigo dar 3 mordidas antes de o estômago se revoltar. O campus já está fervilhando de movimento. Famílias por todos os lados. Balões, flores, pais orgulhosos tirando fotos. Eu tento não olhar. Na área de concentração, confiro o celular mais uma vez. Outra mensagem da minha mãe. Manda fotos. Queremos ver tudo. Eles querem ver tudo, mas não quiseram estar lá para ver nada. Estou prestes a guardar o celular quando percebo algo. Meu formulário de contato de emergência da universidade. Eu o preenchi no primeiro ano e nunca atualizei. Contato principal, Douglas Donovan, pai. Contato secundário, Pamela Donovan, mãe. Por impulso, abro o formulário online. Adiciono uma terceira linha. Contato secundário, Howard Donovan, avô. Não sei por quê. Simplesmente parece certo. Então eu o vejo. O vovô, na primeira fila, já sentado, já esperando. Ele acena. Nas mãos, consigo ver um envelope pardo. Aceno de volta. Pela primeira vez na semana, sinto que consigo respirar. Grace Donovan. Um coordenador de palco se aproxima. Você entra em 10 minutos. 10 minutos. Eu consigo. Só preciso ficar em pé tempo suficiente para chegar até o fim. 3.000 pessoas. O sol está escaldante. O cabelo parece apertado demais. A beca preta absorve o calor como um forno. Meu nome ecoa pelos alto-falantes. E agora, nossa oradora da turma, Grace Donovan. Aplausos.
Um rugido de aplausos. Caminho até o púlpito, um pé à frente do outro. As luzes do palco são cegantes. Seguro o microfone. Procuro o vovô na plateia. Ele está radiante. A Raquel está ao lado dele, celular erguido, gravando. 2 cadeiras vazias ao lado deles. Reservadas para a família. Ninguém ocupou. Limpo a garganta. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Estou diante de vocês não apenas por notas ou provas, mas por causa das pessoas que acreditaram em mim. As palavras estão lá. Eu treinei isso 1000 vezes. Mas algo está errado. O palco inclina. Minha visão se estreita, como se tudo fosse sugado para um único ponto. O microfone escorrega. Ouço minha própria voz. Distante, estranha. Acreditaram em mim quando eu não conseguia. A dor explode atrás dos meus olhos. Branca, incandescente, cegante. O mundo gira. Vejo o rosto do vovô. Confusão virando pavor. Vejo a Raquel se levantar. Vejo as 2 cadeiras vazias. E então não vejo mais nada. Meu corpo atinge o chão do palco com um som que nunca vou esquecer. Um grito. Em algum lugar distante, pessoas estão gritando. Chamem os 190. Tragam um médico. Alguém ligue para a família dela. Mãos no meu rosto. A voz da Raquel, tremendo. Grace, Grace, você consegue me ouvir? A mão calejada do vovô apertando a minha. Estou aqui, querida. Estou aqui. Eu tento falar, tento dizer que estou bem, mas a escuridão me engole por completo. A última coisa que ouço antes de tudo ficar preto é a voz urgente e desesperada de um estranho. Estamos ligando para os pais dela agora. Alguém tem o número? Eles não vão atender, penso. E então tudo some. Essa parte da história eu não vi com meus próprios olhos. A Raquel me contou depois, quando eu finalmente consegui ouvir. A ambulância levou 14 minutos para chegar. Eu fiquei inconsciente o tempo todo. No hospital, os médicos agiram rápido. Tomografia, depois ressonância. A expressão deles ficava mais sombria a cada resultado. Tumor cerebral. O neurocirurgião contou a Raquel e ao vovô na sala de espera. Estava pressionando o lobo frontal. Precisamos operar imediatamente. Operar? A voz da Raquel falhou. Agora. Dentro de 1 hora. Precisamos do consentimento da família. Raquel pegou meu celular e encontrou o número dos meus pais. Primeira ligação, direto para a caixa postal. Segunda ligação, caixa postal. Terceira ligação, caixa postal. Por favor, a Raquel implorou ao telefone. Grace está no hospital. É uma emergência. Retornem a ligação. Nada. O vovô tentou em seguida. Ligou direto para o filho. Douglas atendeu no 5º toque. Pai, estamos no aeroporto, prestes a embarcar. A Grace desmaiou na formatura. Ela tem um tumor no cérebro. Vai para a cirurgia em 40 minutos. Silêncio do outro lado da linha. Então a voz do Douglas, estranhamente calma. Pai, estamos prestes a decolar. O senhor consegue resolver isso? A gente liga quando pousar. A Raquel me contou que o rosto do vovô virou pedra. Sua filha vai passar por uma cirurgia cerebral de emergência, ele disse devagar. E você está me pedindo para resolver isso? Pai, o voo é de 12 horas. Quando voltarmos, ela já vai ter saído da cirurgia. Não há nada que possamos fazer daqui. Uma longa pausa. Douglas, quero que você escute isso com muita clareza. Se você entrar nesse avião, não precisa mais me ligar. Mas o Douglas entrou naquele avião. Todos entraram. O vovô assinou os formulários de consentimento como meu contato de emergência. E quando me levaram para a sala de cirurgia, eu tinha 2 pessoas me esperando, meu avô e minha melhor amiga. Minha família estava a 10.000 metros de altura, escolhendo Paris em vez de mim. Acordei 3 dias depois. A primeira coisa que vi foi branco.
Teto branco, paredes brancas, lençóis brancos. A segunda coisa que vi foi o vovô dormindo em uma cadeira ao lado da minha cama, ainda usando o terno da formatura. A terceira coisa foi a Raquel, encolhida em uma maca no canto, com olheiras profundas. Tento falar. Minha garganta parece lixa. A Raquel se mexe, abre os olhos, me vê. Grace. Em segundos, ela está ao meu lado, lágrimas escorrendo. Meu Deus, Grace. O vovô acorda. O rosto dele desmorona de alívio. Minha menina, ele sussurra. Minha menina corajosa. Tento formar palavras. O que aconteceu? Raquel e o vovô trocam um olhar. Aquele tipo de olhar que me diz que algo está muito errado. Você tinha um tumor no cérebro, a Raquel diz com cuidado. Eles removeram. Você vai ficar bem. Cirurgia? Há 3 dias. Você ficou inconsciente por 3 dias. Viro a cabeça e vejo meu celular carregando na mesa de cabeceira. Meus pais? Outro olhar trocado. A Raquel me entrega o telefone. Grace, talvez seja melhor esperar. Mas eu já estou abrindo o Instagram. E lá está. Postado há 18 horas. Uma foto da minha família inteira. Minha mãe, meu pai, Meredith, em frente à Torre Eiffel ao pôr do sol. A legenda. Viagem em família em Paris. Finalmente, sem estresse, sem drama. Abençoados. Hashtag Momentos de Família. 247 curtidas. 32 comentários, todos cheios de elogios. Rolo a tela. Champanhe em um café. Meredith em um vestido de alta costura. Meu pai comendo croissants. Nenhuma menção a mim. Nenhuma. Grace, a voz da Raquel é suave. Eles sabem que você está no hospital. O vovô ligou para eles. Olho para o meu avô. O maxilar dele está tenso. Eles sabem. Encaro a foto de novo. Sem estresse, sem drama. É isso que eu sou para eles. Estresse. Drama. Fecho o Instagram. Não choro. Não tenho energia nem para isso. 4 dias depois da cirurgia, eu começo a ficar mais forte. Os médicos dizem que o tumor era benigno. Pegaram a tempo. Eu não posto nada nas redes sociais. Não comento as fotos da Meredith. Não ligo para confrontar meus pais. Eu apenas existo, me recupero, tento processar tudo. O vovô me visita todos os dias. A Raquel praticamente mora no meu quarto do hospital. As enfermeiras já conhecem os dois pelo nome. Agora você precisa comer mais, diz o vovô, empurrando um pote de sopa na minha direção. Não estou com fome. Grace Eleanor Donovan, você vai comer essa sopa ou eu vou te dar na colher? Quase sorriu. Quase. Naquela noite, a Raquel vai para casa tomar banho. O vovô adormece na cadeira. Finalmente fico sozinha com meus pensamentos. É então que meu celular acende. Uma chamada perdida do meu pai. 5 chamadas perdidas do meu pai. 20 chamadas perdidas do meu pai. 65 chamadas perdidas do meu pai. Meu coração falha uma batida. Então as mensagens começam a aparecer. Pai, Grace, me liga de volta. É importante. Pai, atende o telefone. Pai, precisamos conversar agora. Pai, Grace, isso é urgente. Liga imediatamente. Mãe, querida, liga para o seu pai, por favor. Meredith, Grace, o que você fez? O pai está surtando. Eu deslizo a tela. 65 chamadas perdidas. 23 mensagens. Nenhuma pergunta como eu estou. Nenhuma desculpa. Nenhum nós te amamos. Só precisamos de você. Atenda imediatamente. Mostro tudo ao vovô quando ele acorda. O rosto dele escurece. Eles sabem, ele diz em voz baixa. Sabem o quê? Ele respira fundo. Grace, há algo que eu preciso te contar.
Algo sobre o motivo real pelo qual eles estão ligando. O que o Senhor quer dizer? Não é porque eles estão preocupados com você. A voz dele pesa. É porque eu contei a eles sobre o presente. O presente da sua avó. E eles perceberam o que podem perder. Meu sangue gela. Vô, que presente! Ele me olha com olhos cansados e tristes. Está na hora de você saber a verdade. O vovô puxa a cadeira para mais perto e segura minha mão. 22 anos atrás, quando você nasceu, sua avó e eu tomamos uma decisão. Abrimos uma conta de poupança em seu nome. Para a faculdade? Não exatamente. Ele balança a cabeça. Nós sabíamos ou achávamos que seus pais pagariam a faculdade. Essa conta era diferente. Um presente de formatura. Um fundo inicial para o seu futuro. Sua avó chamava de seu fundo de liberdade. Quanto? O vovô hesita. O suficiente para comprar uma casa pequena, ou abrir um negócio, ou dar entrada em qualquer sonho que você tivesse. Minha cabeça gira. Isso muda uma vida inteira. Mas o pai me disse que o senhor não tinha dinheiro para ajudar com a faculdade. Que só podia ajudar a Meredith porque ela pediu. A voz do vovô fica amarga. Seu pai me pediu dinheiro para a educação das duas. Eu dei. Escrevi 2 cheques, um para você, um para Meredith. O mesmo valor. Então para onde foi o meu dinheiro? Para onde? Eu não sei. Mas posso imaginar. Ele pega o celular e me mostra uma foto. Um extrato bancário. 2 saques no mesmo dia, 4 anos atrás. Seus pais descontaram os 2 cheques. Eles colocaram a parte da Meredith na mensalidade dela. E a sua? Eu penso na reforma da cozinha nova, nas bolsas de grife da minha mãe, no fundo de viagens que eles sempre parecem ter. Eles gastaram, eu sussurro. Acredito que sim. E esse fundo de liberdade, eles não sabiam sobre ele. Eu nunca contei. Eu sabia, Grace. Mesmo naquela época, eu sabia que eles te tratavam de forma diferente. Esse dinheiro sempre foi pensado para passar totalmente por eles, ir direto para você no dia da sua formatura. Mas agora eles sabem. Eu contei ao seu pai enquanto você estava na cirurgia. Eu estava com raiva. Disse que, se ele não voltasse para casa, eu faria questão de garantir que você recebesse tudo. O vovô suspira. Eu não deveria ter falado daquele jeito, mas eu estava furioso. É por isso que eles estão ligando. Sim. Não por mim. Pelo dinheiro. Eles chegam na tarde seguinte. Eu os ouço antes de vê-los. O som dos saltos da minha mãe ecoando pelo corredor do hospital, a voz dela alta demais. Qual quarto? Donovan. Grace Donovan. Raquel se levanta da cadeira. Eu devo ir. Fica, por favor. Ela concorda com a cabeça e se posiciona perto da janela. A porta se abre com força. Minha mãe entra primeiro, o rosto cuidadosamente montado numa expressão perfeita de preocupação materna. Grace, querida, viemos o mais rápido que pudemos. Ela se inclina para me abraçar. Eu não retribuo. Vieram o mais rápido que puderam, eu repito devagar. 5 dias depois de eu quase morrer. Os voos estavam todos lotados. O Instagram mostra que você postou do Louvre ontem. O rosto da minha mãe vacila por um segundo. Estávamos tentando tirar o melhor de uma situação difícil. Meu pai entra atrás dela. Ele parece cansado. Não consegue me encarar. Então a Meredith aparece, sacolas de compras nas mãos, sacolas de compras dentro de um quarto de hospital. Oi, Grace. Ela não se aproxima da cama. Você está melhor do que eu esperava. Raquel solta um som baixo no canto do quarto. Eu não olho para ela, mas sinto a raiva dela atravessando o ambiente. Meredith, eu digo com calma. Eu passei por uma cirurgia no cérebro. Eu sei. Que loucura, né? Ela coloca as sacolas no chão. Enfim, encurtamos a viagem, então pode agradecer. O quarto fica em silêncio.
Então minha mãe pigarreia. Grace, meu amor, precisamos conversar como família. Ela olha de forma direta para Raquel. Em particular. Raquel fica. Grace. Raquel estava aqui quando eu acordei. Raquel segurou minha mão antes da cirurgia. Raquel fica. Os lábios da minha mãe se apertam, mas antes que ela possa discutir, a porta se abre novamente. Vovô Howard. A temperatura do ambiente parece cair 10 graus. Meu pai fica rígido. Pai. Douglas. A voz do vovô é gelo. Pamela. Meredith. Ele caminha até o lado da minha cama e segura minha mão. Vejo que vocês finalmente encontraram um espaço na agenda. Minha mãe começa a falar, mas o vovô a interrompe. Não. Simplesmente não. Se alguém da sua família já voltou correndo para você não porque sentia sua falta, mas porque precisava de alguma coisa, comenta aqui. Eu conheço essa sensação. Sei como ela te esvazia por dentro. Mas é o seguinte, o que aconteceu naquele quarto de hospital mudou tudo. Eu tinha esperado a vida inteira para dizer o que estava prestes a dizer. Então se segura, porque é aqui que a coisa fica real. Meu pai tenta falar primeiro. Pai, podemos falar disso de forma racional? Racional. A voz do vovô sai baixa, o que de alguma forma é pior do que gritar. Sua filha desmaiou em cima do palco. Ela tinha um tumor no cérebro. O hospital ligou para vocês 47 vezes. Estávamos no avião. Vocês não estavam no avião. Vocês ainda estavam no portão. Eu falei com você, Douglas. E mesmo assim você escolheu embarcar. Minha mãe dá um passo à frente. Howard, isso é um assunto de família. Grace é família. Ela é a minha família. E há 22 anos eu vejo vocês tratarem ela como se não existisse. Isso não é verdade. A compostura da minha mãe racha. Nós amamos a Grace. Vocês amam o que a Grace faz por vocês. Há uma diferença. O vovô se vira para o meu pai. Me diga, Douglas, quando é o aniversário da Grace? Meu pai pisca. Março. Não, abril. 15 de outubro, eu digo baixinho. É 15 de outubro, pai. Ele ao menos tem a decência de parecer envergonhado. O vovô continua. Qual é o livro favorito dela? O nome da melhor amiga? Que trabalho ela acabou de aceitar depois da formatura? Silêncio. O maxilar da Raquel está travado. Ela sabe todas essas coisas. Sabe há 4 anos. Meredith revira os olhos. Vovô, isso é ridículo. Não voltamos de tão longe para brincar de jogo de perguntas. Não, diz o vovô. Vocês voltaram porque ouviram falar do dinheiro. A palavra cai como uma bomba. O rosto da minha mãe empalidece. Viemos porque a Grace estava doente. Vocês vieram porque eu disse ao Douglas que a Grace receberia a herança dela diretamente, sem vocês como intermediários. Os olhos do vovô estão duros. De repente, depois de 4 anos ignorando ela, vocês se preocupam com o bem-estar dela. Essa herança pertence à família. Essa herança pertence a Grace. A voz do vovô se eleva pela primeira vez. A avó dela deixou isso para ela, não para o casamento de destino da Meredith. Não para a reforma da cozinha de vocês. Minha mãe abre a boca, fecha de novo. Eu vejo os cálculos acontecendo por trás dos olhos dela, e algo dentro de mim esfria. Quer saber a verdade, Howard? A voz da minha mãe muda, algo cru rompendo a superfície. Tudo bem. Você quer a verdade? Meu pai tenta segurar o braço dela. Pã. Ela o afasta. Não. Ele quer me transformar na vilã. Então vamos colocar tudo na mesa. Ela se vira para mim. Os olhos estão marejados, mas não de culpa. De algo mais antigo, mais ferido. Quer saber por que eu sempre mantive distância de você, Grace? Porque toda vez que eu olho para você, eu vejo ela. Quem? Eleanor. Minha mãe cospe o nome como veneno. A sua preciosa avó.
A mulher que passou 30 anos me fazendo sentir que eu nunca fui boa o bastante para o filho dela. O vovô fica completamente imóvel. Desde a primeira vez que entrei nessa família, continua minha mãe, a Eleanor me olhou como se eu fosse sujeira debaixo do sapato dela. 26 anos de comentários venenosos. 26 anos de Douglas, você tem certeza dessa? 26 anos de nunca ser suficiente. Eu não consigo falar. E então ela morreu. E eu pensei, finalmente vou ser aceita. Minha mãe solta uma risada amarga. Mas aí você nasceu, Grace. E você era a cara dela. Os mesmos olhos, o mesmo queixo teimoso, tudo igual. Isso não é culpa da Grace, diz Raquel, cortante. Eu sei disso. Minha mãe grita, depois abaixa a voz. Eu sei. Mas toda vez que eu olhava para ela, eu via Eleanor me julgando. Eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia. Ela se interrompe e cobre o rosto com as mãos. Eu deveria sentir pena. Uma parte de mim sente. Mas outra parte pensa, eu era um bebê. Eu era uma criança. Passei 22 anos me perguntando por que minha própria mãe não conseguia me amar. E a resposta é porque eu tenho o rosto da minha avó. Uma mulher que eu nunca cheguei a conhecer. Mãe, eu digo devagar. Eu não sou a vovó Eleanor. Eu sei. Sabe mesmo? Minha voz é baixa, mas firme. Porque eu passei a vida inteira pagando por algo que nunca fiz. Ela não responde. E isso me diz tudo. Eu me ajeito contra os travesseiros. Meu corpo está fraco, mas minha voz não treme. Mãe, eu entendo agora. Você teve uma relação dolorosa com a vovó. Você se sentia julgada. Isso te machucou. Um lampejo de esperança aparece nos olhos dela. Mas isso não é culpa minha. A esperança se apaga. Por 22 anos, eu fiz tudo certo. Notas perfeitas, nunca dei trabalho. Trabalhei em 3 empregos para que vocês não precisassem pagar a minha educação. Eu estive presente em todos os eventos da família. Ajudei em todas as festas, todos os feriados, todas as crises. Grace. Eu não terminei. Minha voz continua firme. Eu fiz tudo isso porque achei que, se eu me esforçasse o suficiente, você finalmente iria me ver. Finalmente me amar do jeito que ama Meredith. Meredith se mexe, desconfortável. Mas eu estava errada. Porque você nunca iria me ver. Você sempre ia ver ela. Eu me viro para o meu pai. E você? Você assistiu a tudo isso por 22 anos e não disse nada. Ele se encolhe. Grace, eu não sabia como. Como o quê? Eu interrompo. Defender a sua filha? Perguntar à sua esposa por que ela se encolhe toda vez que eu entro numa sala? É complicado. Não é. Eu balanço a cabeça. Você escolheu o caminho da menor resistência. E esse caminho significou me sacrificar. O vovô aperta minha mão. Eu olho para cada um deles. Minha mãe chorando em silêncio. Meu pai encarando o chão. Meredith, de braços cruzados, na defensiva. Eu não odeio vocês, eu digo. Nenhum de vocês. Mas eu também não posso continuar fingindo que isso é normal. Eu não posso continuar sendo a invisível. O que você quer? Pergunta meu pai, em voz baixa. Eu respiro fundo. Eu quero que vocês me vejam como uma pessoa. Não como um fantasma. Não como um fardo. Não como alguém que existe para facilitar a vida de vocês. E, se não puderem, eu sustento o olhar dele. Então eu vou chorar pela família que eu gostaria de ter tido, e vou construir uma nova. O quarto fica em silêncio. Eu me viro para o vovô. Eu quero falar sobre o presente da vovó. Ele assente e tira do paletó um envelope pardo, o mesmo que levou à formatura. Isso é seu, ele diz. Sua avó separou isso há 25 anos. E rendeu juros desde então. Eu pego o envelope. Não abra. Eu sei o que vocês estão pensando, eu digo, olhando para meus pais.
Estão se perguntando se eu vou dividir, se vou salvar o casamento da Meredith ou pagar a próxima reforma da casa. Minha mãe começa a falar, mas para. Eu não vou fazer isso. Grace. Meredith finalmente quebra o silêncio. Isso é tão egoísta. A vovó teria querido. A vovó quis que eu tivesse, eu a corto. Não você. Eu. Mas nós somos família. Família? Eu quase rio. Você está usando essa palavra agora, depois de postar fotos no Instagram em Paris enquanto eu estava passando por uma cirurgia no cérebro? O rosto da Meredith se fecha. Eu não sabia que era tão grave. Por que você não perguntou? Ela fica em silêncio. Eu olho para minha mãe. Eu não estou pegando esse dinheiro para machucar vocês. Eu estou pegando porque ele é meu. Porque a vovó queria que eu tivesse escolhas. Que eu não dependesse de pessoas que me veem como um detalhe, um segundo plano. E nós? Meu pai pergunta. A gente simplesmente vai te perder? Vocês já me perderam. Minha voz suaviza só um pouco. Anos atrás. Quando pararam de aparecer. Quando pararam de perguntar como eu estava. Quando deixaram que eu me tornasse invisível. Eu respiro fundo. Mas eu não estou fechando a porta completamente. Se vocês quiserem fazer parte da minha vida de verdade, vão ter que merecer. Vão ter que me ver como a Grace, não como o fantasma da Eleanor, não como o plano B da Meredith. Só eu. E se a gente tentar? A voz da minha mãe sai pequena. Então a gente pode recomeçar devagar, com limites. Que tipo de limites? Eu encaro os olhos dela. Eu aviso quando estiver pronta. Meredith se move primeiro. Ela pega as sacolas de compras, o rosto duro de raiva. Isso é loucura. Você está escolhendo destruir essa família por causa de dinheiro. Isso não é sobre dinheiro, Meredith. Ah, é? Porque parece que. Eu quase morri. E você foi fazer compras. Ela congela. Eu não estou dizendo isso para te fazer sentir culpa, continuo. Estou dizendo porque você precisa ouvir. Precisa entender o que foi acordar numa cama de hospital e ver a sua família posando em frente à Torre Eiffel. O lábio inferior dela treme. Por um instante, algo parece se quebrar por trás dos olhos dela. Então ela se vira e sai. A porta se fecha com um clique seco. Minha mãe está chorando agora. Lágrimas de verdade. Daquelas que não dá para fingir. Me perdoa, ela sussurra. Me perdoa, Grace. Eu sei, eu estava errada. Tão errada. Eu sei, mãe. Mas eu não sei como consertar isso. Nem eu. Eu faço uma pausa. Ainda não. Depois continuo. Mas, se você realmente quiser tentar, vai precisar de ajuda. Falar com alguém, um terapeuta. Trabalhar tudo o que Eleanor te fez sentir, para parar de projetar isso em mim. Ela sente, enxuga os olhos e sai sem dizer mais nada. Agora somos só eu, meu pai, o vovô e a Raquel. Meu pai se senta pesadamente na cadeira ao lado da cama. Grace, ele diz em voz baixa. Eu falhei com você. Sim. Eu deveria ter te protegido. Sim. Eu dizia a mim mesmo que você era forte, que não precisava de mim, mas isso era só uma desculpa. Era. Ele levanta o olhar para mim talvez pela primeira vez de verdade. Eu não posso desfazer 22 anos, mas posso tentar fazer melhor? Eu observo o rosto dele. O arrependimento genuíno ali. Me liga na semana que vem, eu digo. De verdade. Pergunta como eu estou e escuta a resposta. Ele assente, se levanta, aperta minha mão uma vez. Eu vou. Então ele também vai embora. 2 semanas depois, eu recebo alta do hospital com um boletim de saúde perfeito. O tumor se foi. Os médicos chamam de milagre. Eu chamo de segunda chance. Eu não volto para casa. Uso uma pequena parte do presente da vovó para alugar um apartamentinho perto da escola onde vou dar aula no segundo semestre. Não é nada sofisticado.
Um quarto, uma kitnet e uma janela que dá para um estacionamento. Mas é meu. As consequências vêm rápido. Meredith me bloqueia em todas as redes sociais. A nova bio dela diz: algumas pessoas não valorizam a família. Eu tiro um print e mando para Raquel. A Raquel responde com uma sequência de emojis de dedo do meio. 2 dias depois, recebo uma ligação da Raquel. Ela soa quase eufórica. Você não vai acreditar. O quê? O Tyler, o noivo da Meredith, ele ficou sabendo de toda a história pela mãe dele, que ouviu tudo pelos corredores do hospital. A Raquel praticamente pula do outro lado da linha. Ele está repensando o noivado. Eu não me sinto vitoriosa. Só cansada. Não era isso que eu queria. Eu sei, mas mesmo assim. Uma semana depois, vejo no Facebook que as fotos da festa de noivado foram apagadas. Depois, o anúncio do noivado em si. Minha mãe me manda uma mensagem: a Meredith está arrasada. Espero que você esteja feliz. Eu encaro a mensagem por um bom tempo. Então respondo. Eu não fico feliz com a dor dela, mas também não sou responsável por ela. Ela não responde. Meu pai, para seu crédito, liga na terça-feira seguinte, exatamente quando disse que ligaria. Oi, Grace. Oi, pai. Como você está se sentindo? Melhor. Ainda cansada, mas melhor. Uma pausa. Então. O que você jantou ontem à noite? Eu quase sorriu. É uma pergunta tão pequena, mas ele nunca tinha feito antes. Massa, eu digo. Com a Raquel. Parece bom. É estranho, meio engessado, mas é alguma coisa. Por enquanto, é o suficiente. 3 meses depois, estou em pé na minha nova sala de aula, organizando as carteiras. 8º ano, inglês. 26 alunos começando na segunda-feira. A Raquel está me ajudando a pendurar cartazes ou melhor, criticando onde eu coloco os cartazes enquanto come meus salgadinhos. Um pouco mais para a esquerda, ela diz, de boca cheia. Não, à sua esquerda. Não sei por que eu ainda te mantenho por perto. Porque eu sou maravilhosa e você me ama. Não dá para discutir com isso. A sala começa a ficar com a minha cara. Estantes que encontrei num brechó. Um cantinho de leitura com almofadas desencontradas. Um mural que diz, toda voz importa. Meu celular vibra. Vovô, como está ficando a sala? Quase pronta. Ainda estamos combinados para o jantar de domingo? Não perderia por nada. Eu quase consigo ouvir o sorriso dele pela mensagem. Sua avó ficaria tão orgulhosa, Grace. Construindo a sua própria sala, a sua própria vida. Meus olhos ardem. Queria ter conhecido ela. Vocês teriam se amado. Ele faz uma pausa. Falando nisso, encontrei uma coisa enquanto limpava o sótão. Uma carta que ela escreveu antes de morrer, endereçada à minha futura neta. Eu aperto o celular na mão. O quê? Ela escreveu há 25 anos, antes mesmo de sua mãe engravidar. Ela simplesmente sabia. O que a carta diz? Isso é para você descobrir. Eu levo no domingo. Depois que ele desliga, eu me sento na minha cadeira de professora. A cadeira que vou usar todos os dias durante o próximo ano letivo. A Raquel se joga numa das carteiras dos alunos. Você tá bem? Ela me escreveu uma carta antes mesmo de eu nascer. Os olhos da Raquel se arregalam. Isso é meio incrível. É. Eu olho ao redor da sala, para a vida que estou construindo do zero. Lá fora, o sol está se pondo. A luz dourada entra pelas janelas. Pela primeira vez em meses, talvez anos, sinto que estou exatamente onde deveria estar. 1 mês depois, batem na porta do meu apartamento. Tarde de domingo. Abro e encontro meu pai ali, segurando uma caixa de papelão. Oi, Grace. Eu piso. Pai, eu não estava esperando. Eu sei. Eu devia ter ligado. É que. Ele ajusta a caixa nos braços. Posso entrar? Dou passagem.
Meu apartamento é pequeno, mas agora é aconchegante. Plantas na janela. Fotos na estante. A Raquel na formatura. O vovô e eu num restaurante. Trabalhos dos meus alunos da primeira semana de aula. Meu pai olha em volta, absorvendo tudo. Você deixou isso aqui bonito. Obrigada. Ele coloca a caixa sobre a pequena mesa da cozinha. Trouxe uma coisa para você. O que é? Abre. Eu levanto as abas de papelão. Lá dentro, álbuns de fotos, livros antigos, um lenço bordado à mão. As coisas da vovó Eleanor? Sussurro. Sua mãe ia jogar fora. Meu pai não consegue me encarar. Eu não podia deixar. Pego o lenço. Flores delicadas bordadas nas bordas. As iniciais ED num canto. Pai, eu não sei o que dizer. Eu sei que não posso consertar 22 anos, a voz dele sai áspera. Eu sei que falhei com você de formas que não têm conserto. Mas eu queria que você tivesse isso. Para saber de onde você vem. Coloco o lenço de volta na mesa e olho para ele. Meu pai parece mais velho do que eu lembrava. Cansado. Incerto. Eu não estou pedindo perdão, ele diz em voz baixa. Só estou pedindo uma chance de ser melhor. Penso em todos os anos de silêncio, em todos os aniversários esquecidos e cadeiras vazias. Mas também penso nas ligações de terça-feira. Estranhas, meio travadas, mas constantes, toda semana. Tá bom, digo, por fim. Tá bom. Você pode tentar. Faço uma pausa. Mas, pai, tentar significa aparecer. Não só quando é conveniente. Ele assente, engole em seco. Eu entendo. Quer café? Ele quase sorri. Eu gostaria. 6 meses depois da formatura. Estou sentada à minha mesa depois do último sinal. A sala agora está silenciosa. 26 cadeiras. 26 histórias. 26 crianças que vão voltar amanhã esperando que eu ensine como encontrar a própria voz. Batida na porta. Professora Donovan? É o Marcos. Um dos meus alunos mais quietos. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Ele entra devagar. 13 anos. Sempre na última fileira. Quase nunca fala. Você já sentiu, como se ninguém te visse? Meu coração aperta. Já respondo com sinceridade. Por muito tempo, eu me senti exatamente assim. E o que você fez? Eu penso com cuidado antes de responder. Eu encontrei pessoas que realmente me viam. Meu avô, minha melhor amiga e, com o tempo eu toco o peito, eu aprendi a me ver. É isso. E é muito mais difícil do que parece, eu sorrio. Mas quando você conhece o seu próprio valor, para de precisar que todo mundo te diga qual ele é. Ele assente devagar. Obrigado, professora Donovan. Depois que ele sai, fico sentada à minha mesa por mais um tempo. No meu celular, há uma foto que às vezes eu fico olhando. Eu, aos 6 anos, segurando a mão da minha avó numa foto que eu nunca tinha visto antes. O vovô encontrou na caixa com as coisas da Eleanor. Ela está sorrindo para mim, mesmo tendo morrido antes de eu completar 1 ano. Nessa foto, ela me olha como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Eu costumava achar que amor era algo que a gente precisava merecer, trabalhar duro por ele, se sacrificar. Agora eu sei melhor. Amor é quem aparece. Amor é quem fica. E eu não preciso mais me incendiar para provar que mereço o calor de alguém. Eu sei o meu valor agora. Isso basta. É mais do que suficiente. 1 ano depois da formatura, meu telefone toca enquanto eu corrijo provas. Um número que eu não via há meses. Meredith. Deixo tocar 2, 3 vezes. Então atendo. Grace. A voz dela está menor do que eu jamais ouvi. A gente pode conversar? Estou ouvindo. O Tyler foi embora de vez dessa vez. Ela ri, mas é um riso vazio. Parece que a família dele não queria uma nora de uma família que abandona as pessoas no hospital. Eu não digo nada. E eu me endividei,
cartões de crédito. Achei que o Tyler ia ajudar a pagar, mas... A voz dela some. Eu não sei o que fazer. Por que você está me ligando? Porque você é a única pessoa que não quer nada de mim. A voz dela se quebra. A mamãe e o papai estão furiosos. Ficam dizendo que eu os envergonhei. Meus amigos só gostavam de mim por causa do dinheiro do Tyler. E eu só. Eu ouço o choro dela. Choro de verdade. Daquele que não dá pra fingir. Uma parte de mim quer dizer, agora você sabe como é se sentir sozinha, abandonada. Mas essa não é a pessoa que eu quero ser. Meredith, eu digo com cuidado, eu sinto muito pelo Tyler. Sinto muito que você esteja sofrendo. Mas eu não posso consertar isso pra você. Não posso pagar suas dívidas nem fazer o Tyler voltar. Esse não é mais o meu papel. Silêncio. Então por que você atendeu? Porque você é minha irmã e eu queria que você soubesse que eu não te odeio. Ela fica em silêncio por um longo momento. Eu fui péssima com você, ela sussurra. Foi. Eu não sei por quê. Eu nunca precisei me esforçar. Tudo sempre caiu no meu colo, e você trabalhava tão duro, e eu acho que eu tinha ciúmes. Talvez. A gente pode ficar bem algum dia? Eu penso. De verdade. Eu não sei, respondo com honestidade. Mas se você estiver disposta a fazer o trabalho, eu estou disposta a tentar. Sério? Sério. Mas, Meredith, você precisa mudar de verdade. Não só dizer que vai mudar. Eu sei. Eu espero conseguir. 2 anos depois da formatura, estou sentada em um auditório lotado, esperando o vovô Howard subir ao palco. A faixa atrás do púlpito dizia Prêmio Educador Comunitário do Ano. Raquel estava sentada ao meu lado, arrumada como raramente ficava. Eu mal podia acreditar que, finalmente, ele estava sendo reconhecido. Ele merecia isso 10 vezes mais. O apresentador anunciou seu nome, a plateia aplaudiu, e o vovô caminhou devagar até o púlpito. 80 anos de idade, mas ainda ereto, ainda firme. Ele ajustou o microfone, percorreu o auditório com o olhar até me encontrar e então sorriu. Obrigado por essa honra, começou. Mas quero dedicar este prêmio a outra pessoa, minha neta, Grace. Meu fôlego falhou. Há 2 anos, eu vi essa jovem desabar no palco durante a formatura. Ela tinha um tumor no cérebro. Quase morreu. Ele fez uma pausa. E acordou para descobrir que as pessoas que deveriam estar ao lado dela não estavam. O silêncio tomou conta do auditório. Mas Grace não desistiu. Não se tornou amarga. Em vez disso, construiu uma vida cheia de pessoas que a amam por quem ela é, não pelo que ela pode fazer por elas. Hoje ela é professora, moldando mentes jovens, mostrando todos os dias às crianças que elas importam. A voz dele vacilou. A avó dela, minha Eleanor, uma vez me disse: as pessoas que o mundo esquece são as que mais precisam que a gente se lembre delas. Grace me ensinou o que isso realmente significa. Eu já estava chorando. Raquel também. O vovô ergueu o prêmio em minha direção. Isso é seu, querida, por ter tido a coragem de escolher a si mesma. Depois da cerimônia, eu o abracei com tanta força que achei que nunca mais iria soltá-lo. Eu te amo, vovô. Eu também te amo, Grace. Sua avó teria muito orgulho de você. Eu sei, sussurrei. Agora eu sei de verdade. Minha família é complicada. Sempre foi e sempre será. Meu pai liga toda terça-feira. Minha mãe agora manda cartões nos feriados, cuidadosa e educada. Meredith está em terapia. Às vezes trocamos mensagens. Mas minha verdadeira família são aqueles que apareceram, aqueles que ficaram. Raquel, meu avô, meus alunos e, finalmente, eu mesma. Se você chegou até aqui, quero compartilhar algo com você. Durante muito tempo, eu me perguntava por que minha mãe não conseguia me amar, porque eu precisava me esforçar o dobro para receber metade do reconhecimento, porque eu era invisível dentro da minha própria família. Hoje eu entendo. Minha mãe não era uma vilã. Ela era uma pessoa ferida, que nunca curou a própria dor.
Os psicólogos chamam isso de projeção, quando um trauma não resolvido transborda para outra pessoa. Ela via a sogra no meu rosto e, em vez de lidar com essa ferida, deixou que ela envenenasse nossa relação por 22 anos. E eu? Minha fraqueza era a minha desesperada necessidade de aprovação. Eu acreditava que, se tentasse mais, sacrificasse mais, conquistasse mais, eles finalmente me veriam. Isso se chama agradar aos outros, e é um mecanismo de sobrevivência. Ele me manteve segura quando eu era pequena. Mas, na vida adulta, quase me destruiu. O tumor no cérebro foi a coisa mais aterradora que já aconteceu comigo. Mas, de um jeito estranho, também foi um presente. Ele me obrigou a enxergar minha família com clareza. Me deu permissão para parar de atuar para pessoas que nem estavam olhando. Então, aqui está o que eu aprendi e espero que você leve isso com você. Você não pode conquistar o amor de quem não está disposto a oferecê-lo. Pare de se colocar em chamas para manter os outros aquecidos, especialmente quando eles nem sequer olham para o fogo. Sua verdadeira família não é definida pelo sangue, mas por quem aparece quando a vida fica difícil. E, por fim, você tem o direito de escolher a si mesma. Isso não é egoísmo. É sobrevivência. Se você está em uma situação como a minha, se você é a pessoa invisível, a esquecida, aquela que dá e nunca recebe, eu vejo você. E espero que você aprenda, como eu aprendi, que a única aprovação de que você realmente precisa é a sua própria. Obrigada por ficar comigo até o fim. Se você tem sua própria história sobre família, sobre limites, sobre aprender a enxergar o próprio valor, eu adoraria ouvir. Deixe nos comentários. Eu leio todos, um por um. E, se essa história significou algo para você, por favor, curta, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Há outra história esperando por você na descrição. Algo me diz que você vai querer ouvir. Até a próxima!